Afinal, a Selic vai subir mesmo ou não vai? No vídeo de hoje, vou trazer uma análise completa sobre a renda fixa. Vamos falar sobre juros, Ibovespa, cenário macroeconômico e, claro, das opções de investimento que temos no mercado financeiro, especialmente se a suposta alta da Selic vier como uma oportunidade para você investir. Meu nome é Pedro Santana, sou CEO e cofundador da Alu e você está no canal do Alu Invest. Imagine-se numa sala de espera, está prestes a tomar uma decisão importante, algo que pode impactar diretamente ao seu futuro financeiro. Do lado de fora, o mundo muda rapidamente, a economia segue o seu curso e as projeções apontam para um cenário que muitos não esperavam. A taxa Selic, nossa velha conhecida, pode voltar a subir no final de 2024 e começo de 2025. Mas o que significa para nós, meros mortais investidores, Santana? Será que estamos preparados para essa virada? Se você estiver posicionado corretamente, pode sim estar em um ótimo lugar para colher os frutos dessa mudança da taxa base de juros. Hoje, eu quero te levar para uma jornada para entender como navegar nesse cenário e quais são as melhores estratégias para você se proteger e prosperar. Mas antes, se você gosta de inovação, empreendedorismo e investimentos, não deixe de clicar no like e se inscrever, pois todas as semanas temos vídeos de altíssima qualidade aqui neste canal do Alu Invest para te ajudar a se tornar um investidor de cada vez mais sucesso. Sem mais delongas, a nossa primeira parada é a renda fixa pós-fixada, aquela que acompanha o CDI, um tipo de investimento que se move junto com a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o CDI sobe. E você, que está exposto a esses investimentos, se beneficia diretamente. Para quem não se lembra, o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, a taxa que os bancos cobram entre si quando fazem empréstimos um para o outro. E não estamos falando de previsões vagas, mas com as mudanças no governo e no cenário macroeconômico, a expectativa é sim, não somente de uma manutenção, mas de uma pequena alta na taxa Selic. Mas aí fica a pergunta, como se preparar? Antes de entrar em boas opções no mercado na alta da Selic, vamos entender por que da expectativa. Vamos começar falando sobre o juro real. Segundo o Banco Central, o chamado juro neutro, aquele que nem estimula nem restringe a economia, é uma taxa Selic que gira em torno de 5%. Alguns economistas mais pessimistas falam em 6%, enquanto os mais otimistas ficam em torno de 4,5%. Parece que o consenso é mesmo algo próximo a 5%. Hoje, nossa inflação está no teto da meta e a ideia é de que ela volte para algo mais próximo dos 3%. Mas para isso, faz sentido ter um juro real, principalmente quando olhamos para os Estados Unidos, onde a taxa está entre 5,25% e 5,5%, muito maior do que o zero dos últimos 15 anos, a gente precisa se preparar, então, para um aumento. Agora, o mundo desenvolvido está, inclusive, preparando-se para cortar juros. Então, o presidente do Fed, Jerome Powell, deve indicar corte de juros já em setembro. A dúvida será de 25 ou 50 pontos base. Eu, pessoalmente, aposto em 25. Mas o que significa para nós? Países emergentes? A inflação vem aí, meu povo! Aquela que estava em 2021 no Brasil por muitas e muitas décadas, está numa situação delicada, porque quando os Estados Unidos têm corte de juros, você tem um incentivo muito grande na economia, você tem uma fuga de capital para a Bolsa Americana, e aí já viu. Então os especialistas já revisaram as projeções. A Selic estava em 10,5%, agora pode chegar a 11,75%. E se você está desconfortável em comprar ações nas máximas históricas, talvez seja a hora de olhar para a renda fixa com outros olhos. Tá bom, Santana. Agora desembucha, coloca para fora. Quais são esses bons investimentos para a alta da Selic? Eu trouxe aqui para você 3 opções para se deliciarem com a querida alta da Selic. A terceira é que mais rende, obviamente, porque o final é sempre mais legal aqui no vídeo do Invest. Número 1. Investimentos atrelados à inflação, como o famoso Tesouro IPCA+. Esses títulos oferecem um rendimento fixo mais a inflação, do IPCA. Com a expectativa de juros altos, o Tesouro IPCA+, de 29 a 35, por exemplo, é uma boa opção, pois garante um rendimento real que pode superar 5,85% ao ano, além da correção inflacionária. Eles são interessantes para quem quer proteger o seu dinheiro contra a inflação e garantir um retorno no curto, médio ou longo prazo. Lembrando, falando de Brasil, não podemos deixar a inflação de lado na hora de analisar nossa carteira, não é mesmo? Número 2. Investimentos pós-fixados, como CDBs, Certificados de Depósito Bancário. O famoso CDB do Bancão é um título que geralmente oferece rendimentos atrelados ao CDI e acompanha a Selic. Alguns CDBs chegam a pagar 120% do CDI, proporcionando um retorno superior ao Tesouro Selic, com riscos moderados, especialmente se emitidos por instituições de alta solidez financeira. Diversas instituições oferecem essa modalidade e elas acompanham diretamente a taxa Selic. Na verdade, indiretamente, né? Pelo CDI, mas vocês entenderam o que eu falei. E 3, finalmente, investimentos pré-fixados de alta rentabilidade,
nunca saem de moda, não é mesmo? Como no caso da Aluinvest. Você tem um contrato que pode ser até de 72 meses. Então, independentemente de ciclo de Selic que aumenta, que diminui, que vai de lado, que dá pirueta, o rendimento do Invest você já conhece, você já sabe que é a maior rentabilidade de renda fixa do Brasil, te protegendo de todas essas variações, especialmente considerando que é a operação da Alu que lastreia o rendimento do Aluinvest. Então não tem nada a ver com a Selic, mas sim com a assinatura de eletrônicos. Então, claro, não vai ser uma opção para todo mundo, mas vai ser uma opção para você que está buscando uma renda fixa de maior rentabilidade e tem menos necessidade de liquidez. Tá, Santana? Mas como escolher um pré-fixado com a Selic subindo? Muito fácil. Basta procurar pré-fixados que remuneram acima da média da Selic. Nos últimos 10 anos, a Selic nunca esteve acima de 14%. Portanto, um pré-fixado de 15% a 17% já remunera a mais do que a maioria dos CDBs, mesmo que a Selic volte a esse patamar de máximo histórico. Logo, a rentabilidade mínima para um pré-fixado que você está olhando agora para ganhar da alta da Selic deve ser por volta de 14%, 14,5%. Na Aluinvest, as rentabilidades, dependendo do valor investido, ficam entre 17% e 21%. Isso sem abrir mão da segurança, afinal, como eu disse, você investe em uma das operações de startup que mais crescem no mundo e está atrelado aos ativos reais que fazemos na nossa modalidade de assinatura de eletrônicos. O investimento aqui não é CDB, mas sim CCB, uma cédula de crédito bancário. É a mesma lógica, mas ao invés do emissor ser um banco, uma instituição financeira, o emissor é uma empresa que não é instituição financeira, no caso, a Alu. A Aluinvest é estruturado para financiar a demanda crescente de assinaturas de aparelhos eletrônicos, aproveitando uma alta margem de lucro e uma taxa de renovação robusta. Para o investidor, isso se traduz em um retorno elevado, sem as oscilações diretas da Selic ou do CDI. E o melhor, não há taxas para abrir ou movimentar sua conta e você pode acompanhar os seus rendimentos diretamente em um aplicativo exclusivo, sem taxa de performance, sem taxa de administração, contando com suporte de especialistas para esclarecer todas as suas dúvidas e para manter o relacionamento ao longo do tempo com o gestor de contas exclusivo para você que investe mais de R$70 mil. Caso você tenha interesse, é só clicar no link abaixo e baixar o nosso aplicativo. Todos esses investimentos têm algo em comum. São portas para um futuro financeiro mais previsível e mais rentável. Eles são como um colete salva-vidas, ou talvez até a prova de balas, em um mar ditado. Porque quando a Selic começar a subir, quem estiver preparado poderá navegar tranquilamente essas águas que estão cada vez mais turbulentas. Especialmente se você está fazendo debate político, né? O pessoal está tomando até cadeirada com isso. E agora eu quero saber de você. Quais são as suas estratégias para se proteger e prosperar nesse cenário? Afinal, estamos aqui por longo prazo e eu espero que você esteja também.